Queridos irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria voltar a este púlpito. Essa que é a minha igreja. E confesso aos irmãos que eu sempre prefiro estar aí sentado, ouvindo o nosso pastor ou outros pastores dessa igreja ministrando a palavra de Deus. Mas é com temor que eu assumo este lugar aqui, crendo que a providência separou para nós este tempo. E gostaríamos de refletir sobre o tema, o lugar da generosidade na missão. O lugar que a generosidade tem na expansão do Evangelho. Quero dizer também da minha alegria de estar acompanhado hoje, não apenas pela minha família, mas pela jovem seminarista de música, Vivian, que nos acompanha, alguém muito especial para a nossa casa também. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que a generosidade é por todos os lados desencorajada. De um lado, a crise econômica e o alto custo de vida nos pressionam a uma autopreservação financeira. De outro lado, especialmente quando vemos pela internet ou pela TV, em muitos casos, inclusive em círculos religiosos, há suspeitas sobre a correta aplicação dos recursos, dos nossos dízimos e nossas ofertas, o que não é o caso desta igreja, obviamente, mas sabemos que na cultura geral evangélica brasileira, há situações que nos levam a, de fato, nos sentirmos um pouco desencorajados a contribuir financeiramente. Tudo isso se soma à cultura do consumismo, pela qual nós somos forçados por uma publicidade agressiva, a sempre olharmos o que temos e nos sentirmos com vontade de substituir aquilo por algo mais novo, mais tecnológico. E assim, contribuir financeiramente com a obra de Deus pode acabar nos levando a nos sentir privados de algo que poderíamos obter só para o nosso conforto e bem-estar. Haveria então lugar hoje para a liberalidade financeira? Mais do que isso, haveria hoje lugar para a generosidade cristã? Se há, o que leva pessoas comuns como nós a abrir mão dos próprios recursos ou parte deles para sustentar o avanço do reino de Deus? E com base em um texto muito especial do Evangelho de Lucas, quero refletir com os irmãos sobre algumas lições importantes sobre este tema, generosidade. E por isso eu os convido a abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versos 1 a 3, que dizem assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém, irmãos? Amém. Este texto abre no Evangelho de Lucas uma espécie de sumário programático de uma nova fase do ministério de Jesus ali na Galileia. Ele havia iniciado o seu ministério na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde viviam e trabalhavam seus primeiros discípulos, em especial aqueles 4 pescadores. Ali Jesus faz então da cidade de Cafarnaum a base de seu ministério. Ele sai para algumas cidades, como Naim, onde ressuscita um morto. Mas a partir deste capítulo, Jesus começa de forma mais intensiva
Um ministério um pouco mais itinerante, como nós lemos, de cidade em cidade. E ao lado dele estavam quem? Os seus discípulos, aqueles que ele havia alcançado e chamado para estarem com ele, e também, como diz o texto, algumas mulheres. O capítulo 6 de Lucas descreve a lista desses discípulos, também chamados de apóstolos: Simão, Pedro, André e assim por diante. Lucas era médico, mas também um historiador. E ele se preocupa em fornecer os nomes, como se quisesse dar mais concretude ao seu relato. Não era um conto abstrato, nem uma invenção. Depois de muita pesquisa, ele está escrevendo sobre um fato real. É como se ele quisesse ser posteriormente posto à prova e verificado. E quando chega a hora de descrever também essas mulheres, ele cita não apenas os nomes, mas também o seu contexto, seu passado, onde elas viviam e de onde foram tiradas. Esses detalhes vão nos ajudar daqui a pouquinho a entender melhor porque elas agiam como agiam. E com base nesse texto, nós vamos extrair juntos 3 lições sobre a generosidade na missão, ou a generosidade, o lugar, o papel desse atributo na expansão do reino de Deus. Falaremos sobre a importância da generosidade, sua motivação e o privilégio de exercê-la. Então acompanhe aí com atenção, com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a importância da generosidade. Eu queria que você guardasse uma frase. O avanço da missão, em certo sentido, depende do nosso apoio financeiro generoso. O texto que nós lemos indica que ao lado dos 12, Jesus estava viajando. Ele estava indo de aldeia em aldeia pregando. Ele e os seus discípulos haviam deixado suas profissões, suas antigas fontes de sustento financeiro, a fim de embarcarem em uma jornada que era incerta do ponto de vista econômico. A cada passo que dava, Jesus ia mostrando muito nitidamente que o seu ministério não era baseado em conforto ou segurança material. Ele dependia da hospitalidade das pessoas. Certa vez, um candidato a discípulo, muito empolgado, chegou para Jesus se oferecendo para andar com ele. E Jesus o desencorajou dizendo: pense bem, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mais tarde, quando ele envia os seus discípulos numa espécie de treinamento missionário, Jesus também os instrui: não levem bolsa, não levem sacola, nem sandálias. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, 4-7. Essa mesma lógica foi confirmada pelo ensino apostólico. Primeiro, os obreiros do evangelho podem e devem receber provisão pelo seu sustento, como afirma Paulo, 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas também uma segunda questão que envolve essa lógica: um dos meios ordinários pelos quais o reino avança é o desprendimento daqueles que, servidos por esses obreiros, provêm os meios materiais para que a missão aconteça. E nessa passagem de Lucas, capítulo 8, 1-3, aquelas mulheres piedosas e abastadas acompanhavam a comitiva de Jesus enquanto ministravam as necessidades dele e de seus discípulos com seus próprios recursos. Aquela expedição missionária pela Galileia pôde prosseguir por causa deste apoio inestimável. Eu não estou dizendo que se elas não tivessem contribuído, Deus não teria provido à missão de seu filho outros meios. O que eu estou dizendo é que a generosidade daquelas discípulas foi justamente o meio que Deus usou para sustentar essa missão.
Um antigo líder de missões nacionais chamado Lewis Marlin Bratcher, em um de seus livros, ele aponta que a Bíblia revela que Deus tem um plano para sustentar o empreendimento missionário mundial. E esse plano é justamente a expressão prática da mordomia, ou seja, os dízimos e as ofertas dos crentes. De fato, irmãos, todo o dinheiro necessário para custear a igreja em seu avanço pelo mundo não está em nenhum outro lugar, senão nos nossos próprios bolsos. Quando há uma religião oficial, algo que por princípio batista nunca deveria existir, igrejas e sacerdotes são bancados por impostos eclesiásticos. Era assim no Brasil colonial. Dentro do padroado português, o dízimo era, na prática, um tributo compulsório. Em regra, correspondia à 10ª parte dos frutos e rendimentos, e era recolhido pela própria coroa para financiar as atividades eclesiais. Em certa medida, esse sistema ainda vigora em alguns países, como a Alemanha, mas não mais no Brasil, não aqui onde estamos e vivemos, que é um país laico com completa separação entre igreja e Estado. Assim, quem participa de uma igreja e deseja vê-la crescer e fazer missões precisa entender que, em lugar daquela já superada simbiose entre igreja e Estado, a única alternativa é justamente a nossa contribuição voluntária, como nos instrui o Novo Testamento. Querendo ou não, a estrutura da igreja, seus ministérios precisam ser custeados. E segundo o padrão neotestamentário, esse sustento vem justamente da generosidade. Portanto, a liberalidade tem um lugar crucial na expansão do evangelho. Alguns vão, alguns pregam, alguns plantam e lideram igrejas. Outros, como aquelas mulheres, permanecem nos bastidores e cooperam com seus bens. E ambas as posições são indispensáveis à missão. Agora, repare bem que neste texto nós encontramos aquelas mulheres acompanhando de perto Jesus e seus discípulos. Aqui está uma chave para essa participação. Testemunhar o que Deus está fazendo na linha de frente. Eu consigo imaginar que à medida que aquelas mulheres viam Jesus de cidade em cidade, anunciando o reino, curando pessoas, libertando pessoas, elas viam com olhos nus vidas sendo transformadas. E assim elas encontravam um novo combustível para continuar contribuindo. Cada nova cidade alcançada, cada família transformada, cada pessoa liberta, confirmava que aqueles recursos não estavam sendo desperdiçados. Como tem sido a nossa contribuição financeira para o sustento do ministério da igreja, localmente e além? Temos feito o suficiente? Ou será que poderíamos fazer mais? Como alguém que lida com a gestão missionária em uma agência de missões, posso testemunhar para os irmãos que muitas vezes decisões difíceis precisam ser tomadas. Nós temos, por exemplo, hipoteticamente, recursos para enviar um missionário e temos 10 cidades para serem alcançadas. Em todas as 10, há pessoas carentes de salvação, pessoas com as mais variadas necessidades, mas só há recursos para um. Esse é um dilema dificílimo, duro, e alguma decisão precisa ser tomada. Mas é por isso que eu gosto tanto das campanhas missionárias, porque por meio das campanhas nós conseguimos ver o que está acontecendo lá. Eu consigo ver aquelas mulheres em determinado lugar testemunhando o que Jesus estava fazendo. E depois dessa campanha naquele lugar terminar, elas se sentirem empolgadas para que aquilo que acontecer ali também alcançasse outro lugar. Portanto, fica um convite, um desafio aos irmãos, para que acompanhem as notícias missionárias. Quando você está ali rolando a sua tela, o que você está vendo? Quanto mais
você testemunhar o que Deus tem feito em uma determinada localidade, mais você se sentirá alegre em fazer parte daquilo por meio de suas ofertas. A segunda lição que encontramos aqui tem a ver com a motivação para a nossa generosidade. A segunda frase que vai basear este segundo ponto é: nossa contribuição deve partir de um coração agradecido, não de uma intenção de barganha com Deus. Aquelas mulheres não estavam comprando a graça de Deus, nem pagando por um serviço religioso. Elas haviam sido alcançadas por Cristo e movidas por uma genuína gratidão. E, portanto, era por esta razão que elas entregavam aquilo que possuíam. E neste ponto chegou a hora de olhar mais detidamente sobre quem eram aquelas mulheres. O texto diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Nem todas foram nomeadas aqui, porque havia muitas mulheres, mas pelo menos 3. Maria Madalena, identificada por sua libertação. Jesus expulsara dela 7 demônios. Alguns chegam a sugerir que esse exorcismo foi 2 vezes, dada aquela história em que Jesus diz que quando alguém é liberto, mas não limpa a casa, não prepara a casa, vem outros, mais 7. Então, talvez seja o caso, ou tivesse sido o caso de Maria Madalena. O testemunho bíblico é de uma mulher profundamente ligada a Cristo, uma vez tendo sido salva daquele cativeiro demoníaco. Ela aparece no grupo de mulheres que acompanha Jesus desde a Galileia. Esteve no contexto da crucificação, do sepultamento de Jesus. Foi uma das que foi ao túmulo e se tornou uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Joana, por sua vez, era esposa do administrador da casa de Herodes. Ninguém menos que o rei. Isso sugere que ela tinha acesso a um ambiente sofisticado socialmente e acesso, provavelmente, a muitos recursos financeiros. Lucas a destaca como aquela que, mesmo tendo vindo de uma espécie de elite social, ela se coloca a serviço de Cristo, abrindo mão de seu prestígio. Susana é mencionada somente aqui, não sabemos muito dela, mas provavelmente foi alguém importante, porque senão Lucas não a teria mencionado. O que unifica todas essas mulheres, de histórias e contextos diferentes? Aquelas que foram citadas e as anônimas. As que tiveram um passado doloroso e as que estavam na elite social e política da época. O que as unifica é o fato de que elas foram salvas e, a partir disso, serviram. Colocaram sua vida e seus bens a serviço do reino. A contribuição delas não era uma cobrança dos apóstolos, nem o preço da mensagem. Era uma expressão de amor. O evangelho é gratuito e a generosidade é a resposta livre e agradecida de quem já o recebeu. Isso nos remete à história imediatamente anterior, aquela que encerra o capítulo 7. Nós lemos os primeiros versículos do 8, mas a história anterior conta a passagem de uma mulher conhecida por ser pecadora, que se aproxima de Jesus na casa do fariseu. Vocês conhecem essa história. Ela unge os pés de Jesus, apesar de toda a reprimenda social, e Jesus lhe garante perdão dos pecados. Mas ali há um incômodo. O fariseu questiona em seu coração o que estava acontecendo. E Jesus ensina que aquele a quem muito é perdoado, mais ama.
Então, observe, existe uma relação profunda entre este texto e aquele que lemos na introdução dessa mensagem. A generosidade é uma espécie de resposta. A generosidade tem a ver com aquilo que nós retribuímos a Deus, mesmo sendo pouco, diante daquilo que já recebemos. Aquelas mulheres se engajaram na campanha missionária de Jesus, tendo em vista o evangelho que as alcançou. Não é a tentativa de obter algo de Deus, é a expressão de gratidão. E como Cristo desejava ser retribuído? Isso também é muito importante, irmãos. Será que Jesus queria receber prata e mudas de roupa, como Geazi, o servo de Eliseu, que por cobiçar bens daqueles a quem servia, acabou tornando-se leproso? Não. Nós já vimos, não há nada de errado em um obreiro receber o sustento pelo ministério. Mas Jesus não fazia do seu ministério uma fonte para lucro pessoal. A Bíblia está repleta de advertências contra esse tipo de gente. 1 Timóteo 6, 3-10 fala de falsos mestres que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Tito 10 e 11 fala de pessoas que ensinam que não devem por torpe ganância. E assim mais. Judas 11 e 16, alguns homens, alguns líderes que seguem pelo erro de Balaão, movidos por ganância. Talvez uma das formas de identificarmos quando um líder religioso está de forma legítima, usufruindo da contribuição dos membros, é justamente colocar esses frutos a serviço da missão e não para simplesmente enriquecer-se. Lamentavelmente, hoje parece que em muitos contextos falar de dízimos e ofertas já se torna algo completamente ofensivo, dado o estrago que muitos pregadores, televangelistas da prosperidade, com sua ganância, têm feito. Mas não é o caso aqui. Jesus quer que a contribuição daquelas mulheres, que é fruto de sua gratidão pelo que receberam dele, fosse aplicado na missão, fosse aplicado para a expansão do reino de Deus. Jesus quer alcançar mais pessoas, Jesus quer alcançar outra cidade, Jesus quer ir para mais uma vila. E o texto diz que ele ia toda a cidade, de casa em casa, toda a vila, de vila em vila. Por quê? Porque aquelas mulheres contribuíam. Contribuem por quê? Para ficarem ricas? Ou para deixarem alguém rico? Não, para que o evangelho avance. Quando nós dizimamos, como nós ofertamos, irmãos, é ao mesmo tempo fruto de gratidão pelo que Jesus nos deu e também um compromisso de, assim como esse evangelho nos alcançou, as nossas dádivas financeiras sejam usadas para que outros sejam alcançados também. E em terceiro lugar, o privilégio da generosidade. Deus tornou nossa participação financeira possível por graça e não por necessidade. E isso é um privilégio. Vou repetir. Deus tornou nossa participação financeira possível por graça e não porque ele precisava. E isso é privilégio. Irmãos, nós só podemos ser generosos porque, como nós lemos, Cristo, embora rico, fez-se pobre. Ele aceitou viver em condição humilde e receber a nossa provisão. Observe, a Bíblia apresenta um Deus que é dono de tudo o que existe. Tudo o que existe de mais precioso no mundo em termos materiais. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 50, 9-12. Não preciso de novilhos da sua casa, nem de bodes dos seus apriscos, pois são minhas todas as feras do bosque e os animais aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome,
não precisaria dizer isso a você, pois o mundo e sua plenitude são meus. Primeiro livro de Crônicas, 29:11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. E Ageu 2:8. O Senhor declara de maneira muito clara e taxativa: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Observem alguns dados impressionantes. As reservas conhecidas de ouro, economicamente minerável, todas as reservas de ouro no mundo que se podem extrair, somam algo em torno de 57 mil toneladas. E há estimativas de milhões de toneladas de ouro diluídas nos oceanos, mas que são impossíveis de serem extraídas. Só para termos uma dimensão, há muito mais ouro, cerca de 350 vezes mais no mar, diluído nos oceanos, do que em todas as reservas prontas para mineração. Mas tudo isso pertence ao Senhor. Agora preste atenção no que é ainda mais incrível. Estudos mostram que isso ainda não corresponde a nem 1% de todo o ouro que existe no planeta, que se encontra trancafiado a quase 3.000 quilômetros de profundidade. Todo o ouro que existe no núcleo da Terra, segundo estimativas, cobriria o planeta inteiro com uma camada de 0,5 metro de espessura. Mas é totalmente inacessível ao homem, mas não a Deus. Ele poderia dispor de todo o ouro de que precisasse ou quisesse, porque é dele. E mesmo assim, ele é tão humilde que ele se coloca na posição de receber de bom grado, como um presente de viajantes do Oriente, algumas gramas deste metal na manjedoura. Quanta humildade é preciso para alguém acolher com alegria um presente tão insignificante do ponto de vista monetário e ainda fazer com que o ofertante se saia feliz, sentindo-se dignificado. É como quando nossos filhos pequenos fazem uma comidinha catando folhinhas no quintal ou com massinha de modelar. Nós demonstramos a nossa alegria em ver a criança feliz, entendendo que aquilo foi um grande gesto de amor por nós, mas que do ponto de vista financeiro, monetário, é insignificante. Deus poderia ter provido para Cristo tudo o que ele precisava enquanto estava em sua campanha missionária. Ele não precisa de nada, tudo é dele. Como diz 1 Coríntios, ou melhor, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 29:14. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É pela graça que temos o privilégio de contribuir. Por que ele fez isso? Porque ele quer nos dar o privilégio de participar da missão. Ele teria, inclusive, poder não só para sacar o ouro que está nas profundezas, mas tirar tudo de nós, com uma só palavra. Mas ele ainda mantém tudo em nosso poder para nos dar o privilégio de contribuir, ainda que não precise. Minha filha está juntando algumas moedinhas para a campanha de missões nacionais deste ano, em setembro. Ela juntou moedinhas aqui nesse cofre. Aqui, eu imagino que tenha algo próximo de R$50 de moedinhas. Ela juntou todas as que ela podia. Moedas grandes e moedas pequenas. Mas o orçamento da Junta de Missões Nacionais, irmãos, é de algumas dezenas de milhões. Proporcionalmente falando, é irrisório. Mas Deus deu a ela a alegria de sentir parte da missão, independentemente do valor. Isso não é belo? Isso não é graça? Porque Deus não olha apenas
o valor monetário, ele olha para o coração. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós encontramos aquela viúva pobre, que dá apenas 2 moedinhas. Mas Jesus disse que ela entregou mais do que todo mundo. Eu disse para minha filha, pedi permissão para mostrar o cofrinho dela. Ela ainda pediu para mandar um recadinho para a igreja. Olá, pessoal da igreja. Eu vou entregar a minha oferta hoje para não esquecer. Eu amo muito essa igreja. Com um colossal abraço para caber todo mundo. Ana Thalita. E como missionário de missões nacionais, irmãos, eu tenho testemunhado o sacrifício de incontáveis mulheres, não apenas de homens, mas especialmente mulheres, que fabricam coisas, panos de prato, para venderem para missões. Comidas, fazem tudo o que está ao seu alcance. Recentemente, creio que o ano passado, uma irmã muito simples do Nordeste, ela nos contou que tinha separado uma bananeira para missões e que o cacho daquela planta, colhido, seria levado à feira e vendido, e aquela seria a oferta dela. Irmãos, quanto vale isso? Do ponto de vista orçamentário, os irmãos são bons de conta, alguns aqui são empresários, Lael aí que é professor de matemática. Quanto vale um cacho de bananas? Mas aquela irmã separou do sustento dela a sua parte. Eu tenho visto também empresários muito abastados contribuindo com altas cifras para missões. O valor monetário é diferente, mas a proporção do sacrifício é a mesma. Como diz no texto também que aparece no nosso boletim, cada um coopere conforme a sua prosperidade. Queridos, Deus não precisa das nossas moedas para tornar-se rico. Ele é Senhor de toda a prata e todo o ouro. Ele recebe a nossa oferta como culto, uma expressão da nossa gratidão, para que sejamos incluídos em sua missão. No texto de Lucas, quando vemos Jesus saindo em missão, ele poderia, se quisesse, prover de modo extraordinário tudo o que fosse necessário para suas despesas de viagem. O Deus que multiplicou pães e peixes para a multidão e vinho para a família em Caná não dependia de recursos humanos. Contudo, ele não escolheu fazer da provisão milagrosa o meio ordinário de sustentar o seu ministério itinerante. Ele alimentou a multidão, alegrou aquele casamento, mas em sua caminhada missionária, acolheu a hospitalidade e o cuidado material de discípulos redimidos. Como observou Agostinho, embora pudesse ser servido por anjos, Cristo quis ser acompanhado por mulheres fiéis que ministravam com seus bens as necessidades dele e dos 12. Não por necessidade, mas por graça. E não é à toa que Lucas apresenta aquelas mulheres, dá-lhes nomes e registra o seu serviço. Elas não são tratadas ali como meras figurantes, são participantes reais da obra missionária. Não é à toa também que Jesus garante em Mateus 10, 41, abre aspas, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Receber nesse contexto não é apenas cumprimentar, dizer um bom dia, é acolher, hospedar e apoiar, por reconhecer naquela pessoa um agente da palavra de Deus. Podemos esperar sim, irmãos, que os missionários recebam a recompensa por seu trabalho, mas também aqueles que ofertam, aqueles que contribuem com sua generosidade, assim como aquelas mulheres, também podem esperar os ricos galardões da eternidade, como se fossem os próprios missionários. Portanto, ofertar para a igreja, para missões, não é algo que nos coloca à distância do que está acontecendo. Ofertar, sermos generosos, nos inserem no centro da missão. E o convite desta manhã
é que cada um passe a enxergar a contribuição financeira para o serviço do culto e para a obra missionária não como um fardo ou como mera obrigação. Deus ama ao que dá com alegria. Precisamos ver isso como um privilégio, uma oportunidade que Deus abriu para que pessoas comuns participem de sua grande obra de resgate do ser humano perdido. É por isso, irmãos, que eu não tenho dificuldade em pedir dinheiro para missões. Eu teria vergonha se fosse para pedir dinheiro para mim. Mas se é para alcançar uma nova cidade, alcançar um povo, alcançar um lugar onde o evangelho não chegou, eu vejo como uma forma de tornar os meus ouvintes participantes dessa grande obra com alegria. Aquelas mulheres não tinham carisma, nem o poder de atração de Jesus, nem dos apóstolos, para reunir multidões em torno de si. Mas mesmo assim não ficaram de fora. Com aquilo que possuíam, estavam onde a missão acontecia. Talvez você não vá para um campo missionário, não pregue para multidões, nem tenha uma plataforma pública, mas quando você ora, quando você oferta, quando você sustenta quem vai, você não está apenas ajudando a missão de longe, você está tendo o privilégio de participar dela. Meus queridos irmãos, durante esses últimos minutos, nós vimos alguns princípios fundamentais sobre a generosidade cristã na missão. Só recapitulando. Primeiro, sobre a importância da missão. O avanço da missão depende, em certo sentido, do apoio financeiro generoso do povo de Deus. Segundo, o nosso altruísmo deve partir de um coração agradecido, não de uma intenção de barganha com Deus. E terceiro, Deus intencionalmente tornou nossa participação possível por graça. E isso é privilégio. Que novas percepções o Espírito Santo trouxe ao seu coração nesta manhã? Você já tinha parado para pensar no quanto a sua contribuição pode fazer diferença para que alguém mais seja liberto e alcançado por Cristo? Quanto à motivação para a entrega do seu dízimo, de suas ofertas, o que tem mais ocupado o seu coração? O desejo de ver suas finanças prosperarem? Ou o reconhecimento do que Jesus já fez por você e o desejo de que outros também recebam o mesmo? Ou o que Deus está levando você a fazer daqui para frente? Para servir com ainda maior liberalidade na expansão do reino de Deus? A começar de nossa igreja, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Não é um fardo, é um privilégio. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos diante de Deus o nosso coração. Nós te agradecemos pela vida dessas mulheres que, com seu exemplo, nos inspiram a sustentar a obra, tornando-se participantes dela. Pedimos a Deus que o Senhor nos sensibilize, nos ajude a compreender que aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor requer de nós, e sejamos encontrados fiéis. Pedimos perdão ao Senhor todas as vezes que vemos a contribuição como um fardo e a generosidade como algo irreal e até mesmo irresponsável. Então pedimos que o Senhor, com teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, nos molde à tua vontade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos irmãos.